Deixe-me contar minha história desde o início, para que compreendais como alguém pode se perder em si mesmo e acabar no umbral. Meu nome hoje não importa. Na Terra fui um homem comum, sem feitos extraordinários, mas também sem grandes catástrofes que me marcassem. Minha vida era aparentemente tranquila, uma família, um trabalho, uma rotina que muitos diriam ser normal. Mas no meu íntimo havia uma escuridão crescente, uma indiferença que eu nutria como se fosse meu escudo. Eu me orgulhava da minha lógica fria, de minha habilidade em me esquivar das emoções. O mundo é cruel e não há espaço para fraqueza, pensava. Por isso, afastei-me das pessoas que me amavam, negligenciei aqueles que dependiam de mim e tornei-me fechado em meu egoísmo. Não era um homem violento, mas fui omisso. Vi o sofrimento de perto muitas vezes e, em vez de agir, virei o rosto. Senti uma falsa superioridade, como se as dores do mundo não fossem problema meu. Quando adoeci, meu corpo não resistiu. A morte foi mais rápida do que eu esperava. Não houve despedidas profundas, não houve tempo para reflexões. Um momento eu estava ali e no outro, não mais. A transição foi confusa. Ao deixar o corpo, esperei encontrar silêncio, ou talvez o nada que eu secretamente acreditava. Mas ao contrário, encontrei algo que parecia uma extensão de mim mesmo. A princípio, o ambiente era sombrio, mas não hostil. Parecia um reflexo do meu estado interior, como se eu estivesse andando dentro da minha própria mente. Havia uma névoa espessa, um ar pesado que dificultava pensar com clareza. Eu sentia a presença de outros ao meu redor, mas não eram companhias confortantes. Eram como sombras, tão perdidas quanto eu. Algumas pareciam estar reclamando, outras chorando, e havia aquelas que apenas olhavam, como eu, sem entender onde estavam. Foi só com o passar do tempo, ou o que parecia ser tempo, que comecei a perceber a verdade. Eu não estava em um lugar físico, estava em um estado criado por mim mesmo. Todas as escolhas que fiz na Terra, todas as emoções que reprimi, todos os atos de egoísmo e omissão haviam se condensado em torno de mim como um casulo. Umbral não era um castigo imposto por uma força superior. Era a manifestação do que eu carregava por dentro. Era como se a energia da minha vida tivesse se materializado nesse ambiente. No início, tentei culpar outros. Pensei em pessoas que haviam me magoado, em situações que, na minha visão, haviam me levado a ser quem eu era. Mas, quanto mais eu permanecia naquele estado, mais eu sentia o peso das minhas próprias escolhas. Eu não podia escapar de mim mesmo, e essa foi a primeira grande revelação. O umbral é um espelho. Tudo que vemos aqui é um reflexo do que carregamos na alma. Quando percebi isso, a dor tornou-se mais intensa. Não a dor física. Aqui, o corpo é apenas uma sombra do que foi, mas uma dor espiritual, como se eu estivesse despedaçado por dentro. Comecei a ouvir os ecos das minhas ações, as palavras duras que proferi, as pessoas que ignorei, as oportunidades de ajudar que descartei. Tudo isso voltava para mim como uma onda que não podia ser contida. A chegada ao umbral foi confusa e solitária, mas à medida que me ajustava, comecei a perceber que o lugar não era completamente imóvel. Havia outros que pareciam vagar, alguns tão perdidos quanto eu. Outros que pareciam ter mais compreensão, e em momentos de profundo desespero, apenas luzes apareciam à distância. Essas luzes não eram físicas, mas presenças, seres que pareciam observar, talvez esperando que eu estivesse pronto para pedir ajuda. Foi assim que compreendi que o umbral está profundamente ligado à Terra. Não é um lugar separado, mas uma extensão do mundo físico. As energias densas que criamos na vida terrena alimentam este lugar. Cada ato de egoísmo, cada pensamento de raiva, cada palavra carregada de ódio ou desprezo se acumula, formando camadas sobre camadas que tornam um umbral, um reflexo vibracional daquilo que acontece na Terra. Mas também percebi algo mais. A Terra, com todos os seus problemas, ainda é um lugar de esperança. Lá, os humanos têm o poder de mudar suas vibrações, de escolher o bem, de praticar o amor. E ao fazer isso, enviam luz para cá. Cada ato de bondade na Terra enfraquece o nevoeiro do umbral. Cada oração sincera, cada pensamento de perdão, cada gesto de compaixão é como uma faísca que corta a escuridão, trazendo alívio para as almas como a minha.
Demorei a entender que minha situação podia mudar. No começo, parecia impossível, mas aos poucos, percebi que cada pequeno ato de arrependimento, cada tentativa de perdoar a mim mesmo e aos outros, criava uma brecha na sombra ao meu redor. Foi só quando reuni coragem para pedir ajuda, algo que nunca fiz na vida terrena, que senti a primeira verdadeira mudança. Uma luz, fraca no início, começou a crescer ao meu redor. Era como se alguém ou algo estivesse respondendo ao meu chamado. Hoje, falo-vos desse lugar, não como quem está completamente livre, mas como alguém que encontrou o caminho para a transformação. Umbral não é o fim, é um lugar de aprendizado, de ajustes, de recomeço. E assim como cheguei aqui pelas minhas próprias escolhas, sei que minhas escolhas me levarão para fora. A mensagem que vos deixo é esta. Tudo o que pensais, fazeis e sentis tem consequências. Não porque há julgamentos, mas porque sois criadores da vossa própria realidade. Escolhei o amor, o perdão, a compaixão, e estareis enviando luz para este lugar, ajudando não apenas a vós mesmos, mas também almas como a minha a encontrar o caminho de volta. Umbral é uma sombra, mas toda sombra desaparece quando a luz é acesa. Sejais essa luz e ajudareis a transformar não apenas o vosso mundo, mas também o que está além dele.